E aí pessoal, tudo bem? Vamos resolver uns exercícios agora sobre gases, sobre diagrama de fases. Bora lá? Sob pressão normal, a nível do mar, a água entra em ebulição a temperatura de 100 graus Celsius. Tendo por base essa informação, um garoto residente em uma cidade litorânea fez a seguinte experiência. Colocou uma caneca metálica contendo água no fogareiro do fogão de sua casa. Quando a água começou a ferver, encostou cuidadosamente a extremidade mais estreita de uma seringa de injeção, desprovida de agulha, na superfície do líquido e, erguendo o êmbolo da seringa, aspirou certa quantidade de água para seu interior, tapando-a em seguida. Verificando após alguns instantes que a água da seringa havia parado de ferver, ele ergueu o êmbolo da seringa, constatando intrigado que a água voltou a ferver após um pequeno deslocamento do êmbolo. Considerando o procedimento anterior, a água volta a ferver porque esse deslocamento. Dá uma olhada aí no diagrama de fases da água. O que acontece? Quando eu observo a água fervendo, quer dizer que se o cara mora numa região litorânea, ele está a uma pressão de 1 atm. Então a água ferve a 100 graus Celsius. Quando esse garoto fez isso, a água, após entrar na seringa, ela ficou a temperatura um pouquinho menor do que 100 graus Celsius, então automaticamente ela não está fervendo, mas ela está próxima do seu ponto de ebulição. Se ele puxa o êmbolo, vai acontecer o seguinte, ele vai diminuir o volume. Diminuindo o volume, ele vai aumentar o volume. Se ele aumenta o volume, automaticamente ele diminui a pressão lá dentro. Diminuindo a pressão, ele faz com que a água volte ao seu ponto de ebulição. Olha pelo diagrama de fase, certo? Então, a alternativa certa seria a letra D. Proporciona uma queda de pressão no interior da seringa que diminui o seu ponto de ebulição da água. A experiência de Tyndall, ilustrada a seguir, mostra que um arame pode atravessar o bloco de gelo sem separá-lo em duas partes. Tal experiência comprova que, letra A, o arame é um bom condutor de calor. Letra B, aumentando-se a pressão, todas as substâncias aumentam seu ponto de fusão. Letra C, aumentando-se a pressão, todas as substâncias diminuem seu ponto de fusão. Letra D, sob pressão maior, o gelo pode se fundir numa temperatura de até 4 graus Celsius e aumentando-se a pressão, a temperatura de fusão do gelo diminui. Dá uma olhadinha novamente no diagrama de fases da água. A água ela é uma substância que o seu diagrama de fases é esse aqui, que é uma exceção. Quando eu aumento a pressão, as temperaturas que dividem sólido e líquido vão diminuindo, certo? Então, a alternativa certa seria a letra E. Aumentando-se a pressão, a temperatura de fusão do gelo diminui, certo? A geada é um fenômeno que ocorre durante a estação fria no sul do Brasil. Esse fenômeno pode ser ilustrado no diagrama de estado da água para a transformação de... Olha só, esse diagrama mostra, por exemplo, o ponto 4 na região do sólido, o número 2 na região do líquido, o número 3 na região do vapor, certo? Então, a geada, na verdade, é uma transformação do vapor para o sólido, né? Seria do 3 para o 4, certo? Letra C. Em um gás ideal, a pressão, o volume e a temperatura são relacionados pela equação PV igual a nRT. Para esse gás, a razão entre a pressão e a temperatura é: letra A, inversamente proporcional à densidade do gás. Letra B, não depende da densidade do gás. Letra C, diretamente proporcional ao quadrado da densidade do gás. E letra D, diretamente proporcional à densidade do gás. Olha só, pessoal, eu quero saber a razão entre pressão e temperatura. Passando V para o outro lado, NR sobre V. Só que a densidade é massa sobre volume. E número de mol, que está aqui, é a massa da amostra dividido pela massa molar. Substituindo isso aqui, eu teria essa multiplicação de duas frações aqui. Mas essa parte aqui, ó, massa
sobre volume é justamente a densidade. Então, pressão sobre temperatura é a densidade vezes R sobre a massa molar. Ou seja, a razão entre pressão e temperatura é diretamente proporcional à densidade. 2 mols de um gás ideal, inicialmente sob pressão de 1,01 vezes 10 a quinta Pascal, temperatura de menos 10 graus Celsius e volume de 4 metros cúbicos, são submetidos a uma transformação isobárica, elevando seu volume até 8 metros cúbicos. Nessas condições, é possível afirmar que a temperatura final do gás em graus Celsius é de... Então, olha só, pessoal. Como é a transformação isobárica, a pressão pode cancelar dos dois lados, porque é o mesmo valor. Ficaria 4 sobre 263 igual a 8 sobre TF. 263 porque a temperatura eu não posso usar em Celsius, em Kelvin, certo? Então, 4 sobre 263, 8 sobre TF, multiplicando em cruz. 4 vezes TF igual a 263 vezes 8. O 4 passa dividindo, 8 por 4 é 2. Então, a mesma coisa que eu pegar 263 e multiplicar por 2. Isso aqui vai dar 526 Kelvin. Porém, ele me pediu em graus Celsius. Então, para eu passar para Celsius aqui, eu vou tirar 273. Bom, se eu tirar os 273, a temperatura final em Kelvin, em Celsius, desculpa, será 253 graus Celsius. Certo? Vamos para o último exercício, que diz o seguinte. Um congelador doméstico, freezer, está regulado para manter a temperatura do seu interior a menos 18 graus Celsius. Sendo a temperatura ambiente igual a 27 graus Celsius, ou seja, 300 Kelvin, o congelador é aberto e, pouco depois, fechado novamente. Suponha que o freezer tenha boa vedação e que tenha ficado aberto o tempo necessário para que o ar em seu interior, para o ar em seu interior ser trocado por ar ambiente. Quando a temperatura do ar no freezer voltar a atingir menos 18 graus Celsius, a pressão em seu interior será de... Então, olha só, pessoal, você deve ter passado pela situação de fechar a geladeira e tentar abrir novamente. Você vê que é difícil. Geladeira, freezer, alguma coisa gelada. E eu costumo ficar zoando na sala de aula que meus pais mentiam muito pra mim quando eu era pequeno. Eu ia abrir a geladeira de novo e o negócio tava duro lá, tava ruim de abrir. Aí eu falava assim, não, isso é porque a geladeira tem um sistema para você não abrir novamente, para você economizar energia. Hoje eu fico zoando a galera, falando que eles falavam isso pra mim. Eles falavam mesmo, não tô brincando mesmo não. Aí, assim, é claro que não é por causa disso, mas por que fica ruim de você abrir novamente? Olha só, eu vou te mostrar aqui. A pressão inicial eu vou chamar de P, a temperatura inicial é 300 Kelvin. A temperatura final vai ser 255 Kelvin. Qual vai ser a pressão? Denis, você não está levando em conta o volume. Não, porque se você pensar no volume de uma geladeira, ela é rígida, ela é indeformável, então o volume fica o mesmo ali, certo? Então o volume não vai variar. Então, a pressão lá dentro vai diminuir por causa da diminuição da temperatura do ar. Olha só, o volume vai ficar constante, a pressão inicial era P, a temperatura inicial 300. A pressão final e a temperatura final 255. Passando esse 255 multiplicando, vai ficar 255 vezes P sobre 300. Dividindo 255 por 300, isso aqui vai dar aproximadamente 0,85 do que era a pressão inicial, que eu chamei de P. Então, a pressão lá dentro fica 0,85 da pressão que era no início, ou seja, 85% do que era no início. Se a pressão dentro da geladeira está menor do que a pressão fora da geladeira, e pressão é força por área, quer dizer que a pressão maior está de fora para dentro. Significa que a força maior está de fora para dentro. Tudo bem? Por isso que é mais difícil você abrir a geladeira assim que você fecha. Por quê? Porque você tem uma força resultante para dentro. Então você tem que fazer a força que você normalmente faria, mais a força para vencer essa diferença de pressão aí. Tudo bem? Espero que tenha te ajudado. Se inscreva no canal e tamo junto. Valeu!